Bem, meu nome é André, sou pastor da Igreja Discipulado Cristão. Nós trabalhamos com um modelo de igreja que busca estar próximo da realidade da cidade, tanto a duração do culto, quanto o modo como nós nos relacionamos durante a semana com as pessoas, buscando encontrar com elas. Então, você é muito bem-vindo aqui hoje e também bem-vindo a continuar após o culto, conversar um pouquinho para entender um pouco mais como é o trabalho da igreja. Ruth capítulo 4. Já foi lido todo, eu vou ler um pedaço apenas para a gente iniciar. Ruth capítulo 4 diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E se assentaram. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra-na na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Oremos. Pai, em nome de Jesus, tua presença já é real aqui. E nós já te somos gratos por ter chegado até esse lugar. A nossa gratidão já vai de poder ouvir a palavra. Abre o nosso coração para que ela entre no nosso ser e nos transforme. O nosso pedido é que, apesar de nós e de nossos pecados, o Senhor tenha misericórdia em nome do teu Filho que derramou por nós preço tão valioso. Tem misericórdia de nós, dos nossos cansaços pessoais. Tem misericórdia de nós, de como muitas vezes, mesmo diante de um início de pregação, nós não valorizamos Deus estar nos procurando para nos falar. Senhor, que esse meu coração e dos meus irmãos e dos convidados aqui possa ser um coração grato de ouvir a palavra de Deus. Transforma-nos. Transforma o nosso ouvido em um ouvido muito mais atento. Transforma o nosso coração num coração mole, um coração capaz de ser sensivelmente tocado pela tua palavra. Erga-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, se há monturos, entulhos, casas quebradas, que o nome de Jesus seja capaz de erguê-las e transformá-las nessa noite. E em nome de Jesus, teu Filho que oramos. Amém. Os irmãos que estão acompanhando o enlace dessa história já o estão acompanhando por 4 semanas. Nós estamos no livro de Ruth, um livro extremamente cristocêntrico, que fica ali, e aí eu vou dizer de maneira muito respeitosa, perdido entre um e outro. É aquele Sofonias e Ageu que você sabe mais ou menos onde fica, e quando ele aparece e surge, ele te dá um susto pela grandeza e a beleza. Nós estamos aqui para completar uma história linda, que é uma história de amor, como já foi dito, mas também é uma história de muitas outras coisas, e principalmente a história de Deus na humanidade. Nós estamos falando de uma mulher que ficou viúva, chamava-se Noemi, e junto com ela, suas 2 noras também ficaram viúvas, numa terra estrangeira à de Noemi. Essas 2 mulheres, Ruth e Orfa, elas fizeram escolhas distintas. Ruth decidiu seguir com Noemi, e Noemi decidiu voltar para Judá. Ela foi para Belém, e quando chegou lá, diante de toda a vergonha, afinal, seu marido, Elimeleque, havia escolhido deixar aquela terra em momento de dificuldade econômica, em falta de plantio, e tinha ido para os Moabitas, antigos inimigos do povo de Deus, e amaldiçoados pela sua própria condição de início. Eles nasceram de um incesto entre Ló e suas filhas. Portanto, nós estamos dentro de um quadro onde essa mulher, Ruth, a que leva o nome do livro, e não escreveu certamente, mas foi escrito sobre ela, ela é alguém socialmente, espiritualmente, economicamente, ou tudo que você quiser pensar. Ela é alguém excluída e que, obviamente,
olhando para a trajetória bíblica, não teria nenhuma chance diante do povo de Israel, um povo que é o povo eleito, que é o povo chamado por Deus para cumprir uma trajetória. Portanto, nós estamos dentro de um cenário dramático. Nos capítulos anteriores, a gente ainda viu coisas lindas acontecendo, como, por exemplo, um homem muito rico se interessar em ajudar Ruth, sem nenhuma pretensão pessoal, a não ser ajudar. Vimos em Boaz misericórdias. Então a gente viu muita coisa nesse ponto. E em dado momento, Noemi, muito sábia, percebe que a bondade daquele homem pode se unir à bondade de Ruth. Não o se aproveitar, mas vemos que é o amar. Um amor genuíno, não pautado no que aquele homem pode ter. Tanto é que a declaração de Boaz no capítulo 3 é: tantos homens mais jovens, porque você quer vir a mim? Ele reconhece que ele não tem talvez aquilo que é o potencial que todas as mulheres queriam. E ele é o segundo resgatador e não o primeiro, o que faz com que a procura de Ruth por ele se torne ainda mais inocente e pura. Boaz, absurdamente tomado por aquela beleza toda, aquela singeleza e nobreza, decide lutar por Ruth. E é aí onde a gente começa o capítulo 4. Boaz vai às portas da cidade na direção da causa de Ruth. Mas antes de entrar na causa, e como hoje é o desfecho, eu queria pensar que eu poderia fazer uma retórica aqui, você no máximo talvez balançar a cabeça, mas tem alguém torcendo por Ruth Boaz aqui? Eu estou. Sinceramente, se você leu até o capítulo 3 e entrou no 4, você tá assim, sabe aquele final de filme que você fala, tomara que ele fique com ela. Só que a nobreza de Boaz não permite adiantar-se. Ele vai até o homem que de fato é o primeiro que pode resgatar a viuvez de Ruth. Mas você não ficou numa torcida? Sabe aquele quase que o Boaz deixou na gente semana passada? Boaz, tudo bem, nossa, você realmente merece todo o crédito, mocinha, mas eu vou lá e eu vou conversar. E aí aquela sensação de, Boaz, não faz isso, acaba logo essa história. Não, Boaz ele tem uma nobreza celestial, por assim dizer. E personificando Cristo, faz o que é justo, não apenas diante daquilo que ele está vendo, mas diante de tudo. De um contexto de sociedade, ele respeita a família, ele respeita todo o entorno. Ele não faz algo que seria apenas de benefício particular, que era tomá-la ali à noite, não tem ninguém. Quem ia dizer alguma coisa? E ainda iam dizer assim, poxa, te fez um favor, você não é nada. Ele não toma ela por nada. Ele de fato faz o que é justo. E é aí que a gente começa. Então assim, eu me lembro desde cedo, e muito bem lembrado, e acho que alguns lembram também, que as histórias de amor, sejam elas de desenhos de crianças ou histórias assim que a gente contempla, elas têm uma coisa assim em comum, pelo menos aquelas clássicas. E foram felizes para sempre. É assim que termina a história. Vocês já ouviram esse final feliz? Isso me deixava feliz porque eu realmente me alegrava enquanto criança e ver que a coisa terminou bem, mas terminou para onde? Talvez a questão mais interessante de viveram felizes para sempre é, fizeram o quê? Depois que eles viveram felizes para sempre, viveram como felizes? Como é que se faz para viver feliz para sempre? Me dá a fórmula para fazer isso. Então, quando a gente vê o desfecho de Ruth, e esse momento aqui, dá a impressão de que eu acho que o final vai ser e viveram felizes para sempre. A gente pega essas histórias e torna elas histórias muito pessoais. Isso já foi dito em outras hipóteses e até mesmo no estudo de Gálatas, mas eu queria pensar com os que estão aqui, de que nós somos também produto da nossa cultura. E nós absorvemos esses produtos de cultura e tornamos nossas histórias pessoais. É aquela... Bom, essa semana passada a gente acabou vendo uma tragédia, que era uma placa de um culto jovem de igreja, Ruths e Boazes, encontro de Ruths e Boazes. Sabe, isso é trágico. Imagine você fazer um culto jovem para que rapazes conheçam moças solteiras. Isso é quase que... Bom, eu não vou usar outros acessórios e aplicativos, mas tem nome para isso. A questão é, onde estamos com a nossa cultura? Será que a nossa cultura, presta atenção, será que a nossa cultura consegue nos transmitir algo tão profundo ao ponto de olharmos para a história de Ruth e Boaz e imaginarmos que o final vai ser e viveram felizes para sempre? Será que nós esperamos que esse seja o desfecho? Vocês estão entendendo? Que esse seja o desfecho? Eu vou mais além. Será que o que esperamos para as nossas relações amorosas é e vivemos felizes para sempre? Isso não existe no casamento. Isso não existe. Isso é coisa de filme. Isso não existe mesmo. E não é porque não há alegria.
é porque isso é uma utopia, feita para final de filme. A Bíblia rejeita essa utopia. E a gente vai ver essa rejeição bíblica aqui, essa nobreza, né, dessa rejeição bíblica. Mas antes eu quero pensar de que talvez uma das coisas mais importantes para a gente assinalar não é só de que a Bíblia não fala e viveram felizes para sempre, mas qual era o âmago de cada um desses três personagens principais, Ruth, Noemi e Boaz. Qual era qual era a máxima que os unia? E aí eu já saliento que existia uma máxima que os unia, e aqueles que já leram o livro vão pensar e vão lembrar. A máxima que os unia era de que, sabe, a Cinderela tem uma vida pobre, né? E o príncipe acha o sapatinho. Mas no fundo, Cinderela não está satisfeita com a vida dela, e nem o príncipe. Ele quer uma princesa, certo? E ela sonha em encontrar um destino melhor para ela. Embora não reclamona, ela olha e fala, ai, que legal, o príncipe vai estar lá, coisas assim, eu quero ir dançar. Ela tem desejos que são aparentemente o quê? Normais. Só que não parece Noemi, Ruth, Boaz. Se existe algo que eu queria salientar aqui logo no começo do sermão, é que Ruth não pensa em Ruth, Noemi não pensa em Noemi, e Boaz não pensa em Boaz. Se existe algo que eu posso pegar desses personagens agora aqui de cara, é pensar que quando Ruth pensa em alguém, é em Noemi. Quando Noemi pensa em alguém, é em Ruth. E quando Boaz pensa em alguém, é em ambas, não em si mesmo. O primeiro impacto que a gente tem aqui é que a vida de Ruth é sobre Noemi. E que a vida de Noemi é sobre Ruth. E que a vida de Boaz também não é sobre Boaz, é sobre como ele vai ajudar Ruth. Isso deveria ser o grito da independência dos nossos corações se queremos felicidade. E aí eu vou citar Lutero, numa frase que é razoavelmente conhecida. Lutero diz, o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. O único modo de Ruth ser Ruth era viver para Noemi. E o único modo de Noemi ser Noemi era viver para Ruth. E o único modo de admirarmos Boaz é pelo fato de que ele não era sobre Boaz. A vida dele não era sobre ele. A narrativa deles três é o palco da redenção. Porque na redenção, o Redentor não vive para si mesmo. Se admiramos algo, devemos admirar o que Deus admira. E se Deus hoje estivesse junto com Jesus Cristo, admirando o que Ele mesmo fez no livro de Ruth, Deus estaria admirando o fato de que Ruth se parece muito com Ele quando não pensa em si mesmo. E se Deus hoje se agradasse de algum de nós por algum motivo, certamente seria pelo fato de que não estamos buscando nossas próprias histórias, e de que não estamos construindo nossas próprias narrativas, e de que estamos procurando construir as narrativas de Deus em outras pessoas. Nós estamos vivendo em Deus e no próximo. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perdê-la, vai ganhá-la. Quem quiser ser Ruth, não vai conseguir. Mas por quê? Porque eu não fui chamado para ser Ruth, pelo menos não para viver a história da Ruth. Eu fui chamado para ser Cristo. E aí eu vou ficar parecido com Ruth, Lutero e com todo mundo. Sabe por quê? Nós fomos chamados para abrir mão dos sonhos pessoais. Nós fomos chamados para abrir mão de ficar se doendo por qualquer coisa que seja. Nós fomos chamados para olhar e dizer: Senhor, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa narrativa de Ruth é a narrativa de alguém que abriu mão de si mesmo. Tomás A. Kempis, em seu livro Imitação de Cristo, ele vai dizer assim, ó: a ciência mais elevada e mais proveitosa é o verdadeiro conhecimento de Cristo e o desprezo de si mesmo. Vai falar isso para alguém do seu tempo hoje? Fale isso para alguém do seu tempo. Sabe qual é o maior conhecimento que você pode ter acerca de Cristo? É quando você, além de conhecê-lo, consegue desprezar a si mesmo, os seus sonhos, suas vontades e seus desejos, aquele monte de coisa que você organizou para fazer, mas de que de fato falavam apenas sobre si mesmo. Se precisamos hoje rever alguma coisa, é rever tudo e não uma parte apenas, porque às vezes uma vida inteira foi construída com sonhos pessoais, de como eu gostaria de ser visto, de como eu gostaria que as coisas fossem, com quem eu gostaria de me casar, ou com quem eu não quero me casar, ou eu quero me casar, e os eu queros e não queros de Cristo não são sobre eu. Sendo Deus, abre mão e não usurpa o ser igual a Deus. Essa nossa
realidade onde estamos imersos no cristianismo de hoje não nos permite ser assim, porque ser assim é realmente ser um estranho, um estrangeiro. Eu vou ir além com a minha ousadia, um moabita no povo de Israel, mas do jeito certo, no sentido de que você vira quase que um amaldiçoado quando você decide dizer: não vivo mais para mim, não tenho mais trajetórias pessoais que eu queira escrever mais do que aquela que Cristo escreveu por mim. Nós achamos que as maiores perdas foram as perdas que Ruth teve, né? A gente pensa assim: que momento difícil Ruth teve quando o seu esposo morreu, que momento difícil quando Noemi perde seus filhos, seu esposo, um momento difícil. Eu vou ser ousado em dizer que o momento mais difícil delas foi quando elas poderiam ter escolhido a favor de si mesmas e não escolheram, porque essas calamidades elas não podiam escolher. Mas quando elas poderiam ter escolhido a favor de si mesmas. Quando Noemi poderia ter dito: Ruth, eu sei que esse Boaz, ele parece ser alguém que vai te redimir, mas fica comigo. É quando Ruth olhou o voltar para casa de Moabe e ser acolhida como uma coitadinha, e ela escolheu a vergonha de ser uma estrangeira em Judá. Por Noemi, se existe um momento onde de fato é dramático, não é o momento da calamidade que se abate e eu não posso fazer nada, mas é o momento da escolha onde eu posso fazer algo por mim e decido pelo outro. Esse palco da redenção, onde Deus escreve sua trama, é um palco onde os personagens, já disseram alguns irmãos aqui, numa linda palestra que eu vi terça-feira, ou como diria o Van Hoosen, né? Kevin Van Hoosen, é um palco onde Deus escreve. E a nós cabe viver o papel que Deus nos deu para viver. E a gente admira Ruth porque o papel de Ruth foi bem cumprido. A gente admira Noemi porque ela cumpriu o papel dela como Noemi. E a gente admira Boaz e admira porque ele cumpriu o papel dele. E sabe o que é mais incrível ao longo dessas 3, 4 semanas? É que o tempo todo a gente tem que ver que Noemi, Ruth e Boaz ficam o tempo todo trocando de papel entre Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo. Noemi guia a Nora, aí Ruth agora já é. E a gente fala assim: meu Deus, parece que as três representam a Trindade em momentos distintos, de redenção, de perdão, de oferta, de amor. Sim, no palco de Deus, no palco da redenção de Deus, representar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em termos de viver isso, é o que Deus quer para nós. Mas para isso, um outro personagem tem que sair. Como diria Chesterton, perguntaram para ele: qual é o problema do mundo? E ele respondeu sucintamente para um jornal inglês: eu. E fechou. Qual é o problema do mundo? Eu. Você. E se você sair da reta e entrar Jesus, muita coisa vai ser resolvida nesse mundo. A história de Jesus precisa ser escrita na nossa vida, irmãos. Nós temos que acordar para isso. Nós temos que despertar. Resta pouco tempo. E olhando para isso, irmãos, eu queria poder contemplar algumas outras perspectivas. Tenho certeza que Deus está falando contigo, está falando muito comigo, pelo menos. Sobre quanto eu devo recuar em termos de eu quero, eu faço, eu posso, eu sei, o problema do mundo sou eu. E quando Cristo entra na minha história, e aí remontando novamente Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, muitos problemas do mundo são resolvidos. Porque eu sou Ele, eu sou esse problema. Eu queria pensar com os irmãos logo na entrada do capítulo 1. Dá uma olhadinha. Boaz sobe às portas da cidade, é onde se faz negócio. As portas da cidade é onde as pessoas entram e saem. Quando um reino ele era derrubado às vezes porque as portas da cidade eram cercadas. E aí comida não entrava, comida não saía. As portas, Boaz vai até onde a coisa acontece, onde está fervendo. Ele vai até a porta da cidade e fica esperando. Hoje mesmo eu resolvo isso. Ele para e ele chama o resgatador. O resgatador é aquele parente da família de Elimeleque que tinha capacidade de pegar as propriedades de Noemi e Ruth e comprá-las. Pare por aí, comprá-las. E no máximo, suscitar um filho do ventre da Ruth.
que era a última da ponta. Noemi estava um passo atrás. A primeira seria Ruth. Se alguém tivesse que ter filho ali, seria Ruth. E onde chegamos? 4, 1 a 10, vai dizer que Boaz vai até a porta da cidade. Acompanha aí, por favor. E aí Boaz começa uma série de situações que remontam Cristo. Ele vai começar falando, chamando esse homem no verso 1. Ele no verso 2, ele pede que os anciãos da cidade, os homens sábios da cidade se sentem. No verso 3, ele vai dizer ao resgatador, ou seja, o homem que tem a primazia de fazê-lo resgatar aquelas duas mulheres. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer, compra na presença desses que estão sentados aqui, é do meu povo, e se queres resgatá-la, resgata. Se não, declaramos para que o saiba, pois outro não há senão tu que a resgataste, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Até aí ele não sabe que existe uma Moabita. Ele só sabe que Noemi voltou da terra dos Moabitas. E aí segue. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar dele o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, pois eu não poderia fazê-la. Eu queria pensar com os irmãos aqui, que dentre esses dois últimos atos de redenção que eu quero falar com os irmãos aqui, dividir, é de que Boaz dá a primazia da redenção àquele que é de direito, o primeiro antes dele. E esse homem diz, eu compro. Mas compra o quê? Eu compro a terra com Noemi. Eu compro. Não, mas não tem só Noemi. Tem Ruth, a Moabita, e tu vai ter que fazer um filho nela, porque isso faz parte do resgate. Deuteronômio 25, Levítico 25. E aí o que acontece? Ele recua, ele olha para aquela situação e fala, isso vai me dar perdas. Adquirir essas terras e ainda suscitar um herdeiro, divisões de terras, isso vai me trazer problemas, isso vai me trazer perdas. E olha o que Boaz faz. Disse, porém, Boaz, verso 6, então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu a que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel, quando os resgatadores e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e Malom, e também tomo por mulher Ruth, a Moabita, a qual foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este não seja exterminado dentre os irmãos e da porta da cidade. Disto sois hoje testemunhas. Olha a grandeza da revelação do próprio Cristo na pessoa de Boaz. Essa mulher é o quê? Essa mulher é pobre, como nós, pobres de espírito, miseráveis, mendigos, precisando de um toque de Deus na vida. Estéril, ela 10 anos com um homem, ela não teve filho. Sabe o que é tomar uma mulher estéril? Em Israel, esterilidade era maldição. E você toma uma estrangeira estéril. Ela não pode te dar herdeiro. Pobre, estéril, de uma terra amaldiçoada, Moabe. E ainda tem as terras da Noemi de quebra. Boaz olhou para aquilo tudo e falou, não, eu vou comprar. Deus nos olhou assim. Estrangeiros no seu céu. Estéreis, incapazes de produzir qualquer coisa de nós mesmos. Deus nos tirou do império das trevas e nos resgatou de tal forma que nós, de estrangeiros, passamos a ser filhos, co-herdeiros. Preste atenção, em Deuteronômio 25 e Levítico 25, preste atenção, nós não tínhamos a necessidade de que esse homem casasse com ninguém. Deuteronômio 25 e Levítico 25 vai dizer o seguinte, toma mulher e faz um filho, mas não toma mulher e vira esposa. O toque de graça é que Boaz falou assim, eu vou comprar a terra, eu vou tomar essa mulher, eu vou casar com ela. Ele casa, ele não precisa, mas ele casa com Ruth.
essa grandeza, é a mesma coisa que Jesus. Ele não precisava nos resgatar. Jesus não precisava nos resgatar. Deus ia permanecer Deus em sua eternidade. Mas Ele nos resgata. Ele paga o preço. Vai lá diante de toda a cidade e nos compra lá no Gólgota da cruz. E depois disso, pode parecer absurdo, mas nos torna co-herdeiros em Cristo Jesus. Ela, como aquela que fez o filho, suscitaria a descendência do falecido, mas como esposa, tomaria parte na herança. Ela agora é esposa de Boaz. Olha a grandeza disso. Quando a gente olha para o palco da redenção aqui, a gente vê que Cristo não precisava nos comprar e nos comprou. Não precisava nos amar e nos amou. Não precisava nos tornar parte da família. E nos tornou. Co-herdeiros com Cristo, hoje estamos apenas esperando estar com Ele definitivamente na glória. Só que isso às vezes nos soa tão normal. Cristo nos resgatou, Cristo nos redimiu, mas um dia, até aqueles que podem estar vibrando com a glória e a redenção de Jesus Cristo, até entre nós, aqueles que estiverem agora com o coração queimando, dizendo, eu era essa moabita, até você vai olhar para cima e quando subir vai ver que era pequena a tua empolgação. De que o reino do nosso Pai é algo absurdo. De que a presença de Deus diante de anjos extremamente enormes e maiores se dobrando, e quando Ele dizer, meus filhos vão entrar, e quando você entrar, você vai, meu Deus, era isso? Eu pensei que era só não ir para o inferno e o Senhor me deu isso. O Senhor me deu a si mesmo. Me chama de filho. A moabita estrangeira já tinha reconhecido no capítulo 2, dizendo, por que tu me faz bem assim? Eu não tenho nada para te dar. Muitas vezes vemos a lugar como esse e cantamos porcamente. Cantamos porcamente. Nos olhamos para os lados, nos distraímos como se estivéssemos falando de uma palestra motivacional ou de coach. Nós estamos falando do resgate das nossas almas. Nós estamos falando que nós somos estrangeiros, nós somos essa mulher. Nós estamos falando que não temos herança com Ele se Ele não quiser dar, e Ele quis. Ao pai aprovou Moelo fazer ele enfermar, e como ele disse, as maldições todas dele que nós fizemos estavam sobre ele. Não somente as maldições de Moabe, mas de todos aqui. Nome por nome, mentira por mentira, mal intenção por mal intenção, tudo nele. Nos resgatando, nos redimindo. E as nossas afeições vão para séries de terreno, vão para fazer as coisas de uma maneira displicente, como se de fato o resgate não fosse o resgate que é. Nós precisamos vibrar diante disso, nós precisamos exultar. Eu não estou falando de aparência externa, ninguém para pular aqui, mas dentro do coração dizendo, eu não merecia, eu não merecia, eu não merecia. Perder isso de vista é perder a adoração. Perder a adoração é perder a reverência, o reconhecimento, é perder Cristo do coração. Como se isso não bastasse, né? E a palavra de Deus várias vezes nos remonta que nós somos como a erva. Estamos aqui hoje, amanhã murchamos, somos nada. Somos nada, não há em nós valores que nos levem a isso. Essa benevolente ação de Boaz traduz apenas uma sombra, como diria o livro de Hebreus, é uma sombra do que viria, sabe? Imagine, ele resgata ela e toma por esposa. Você imagina o escândalo disso? Você soube Boaz? Soube de Boaz? Ele pegou uma estrangeira, viúva, estéril, pobre. O que ele quer com ela? O que ele quer conosco? Ele ama. Ele ama. Ele te ama. E com muito amor que nos amou. É um amor com o qual, nessa pregação, nós derramamos a nossa devoção diante dele. Reconhecemos toda a bondade e benevolência do nosso Senhor. Existe um outro ponto que eu queria deixar com os irmãos aqui. Lindo. Passa despercebido porque a gente não olha como quem quer ver. A gente olha como quem quer ler, mas não olha como quem quer ver. Mas olha o que vai acontecer agora. O cenário se desenrola. Eu quero ir para o 13, depois eu volto para outros lugares. Eu quero ir para o verso 13. Assim tomou quem? Pode dizer, Boaz tomou quem? A Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que obtivesse, e tivesse o quê? Um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto para
teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela tinha melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no ragaço e entrou a cuidar dele. Olha o 17, percebe o 17? As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi, o que aconteceu com Noemi? Nasceu um filho. E lhe não foi, o nome não foi dado por Ruth, lhe chamaram Obed. Ruth dispensa esse menino aos cuidados de Noemi. Essa expressão no hebraico é filho é teu. Ruth amou Noemi tanto que deu o próprio filho a ela. Ela tinha o seu resgatador Boaz, mas Noemi ia morrer sem ninguém. Eis o Paulo. Em algumas versões é a ama, ela passou a ser a ama. E a ama aqui não é aquela Joquebede para Moisés, não. É seu. Tanto é que quem dá o nome é a família do pai, da mãe, não é as vizinhas que dão o nome. Preste atenção no verso 17. Quando eu fui ver isso nos comentários bíblicos, eu fiquei perturbado. Eu falei, ela deu o seu único filho. Não parece tanto com alguém. A vida de Ruth não era sobre Ruth. Definitivamente ela abandonou sua própria vida. A vida de Ruth era sobre Jesus Cristo. Se nós não pudermos com o coração exultar diante de tão grande revelação, e eu não digo aquilo que foi a interpretação em si, mas a grandeza de que o Pai deu seu único filho, e de que isso se revela aqui, não seremos capazes de dar nossos filhos para as missões. Não seremos capazes de nos dar as missões. Não seremos capazes de hoje nos liberarmos para morrer no campo por Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Para terminar, queria pensar em 3 coisas sobre como podemos pensar sobre o livro de Ruth, para levarmos para casa, além de tão grandes majestades de Deus expostas nas Escrituras. O livro de Ruth, diz John Piper, ele foi escrito para nos ajudar a ver os sinais da graça de Deus em nossas vidas em momentos difíceis, para nos ajudar a confiar na sua graça, confiar na graça de Deus. Você pode repetir isso? Confiar na graça de Deus. Repare só, primeiro ponto aí, Deus não considera que o nosso consolo tenha que ser imediato. Ele não precisa ser imediato e ser consolo. Ele pode ser um consolo e progressivamente se desenvolver e se tornar algo grandioso. Noemi perdeu um filho, perdeu o marido, Deus foi e deu Ruth. Aí ela vai e se casa, ela perde ela. Deus vai lhe dar um filho, que lhe é como resgatador, diz as Escrituras. Obed significa aquele que serve, aquele que está pronto a servir, ou pronto a adorar, em serviço. Lindo. A gente não consegue ver isso lá no começo. A gente só vê tragédia. Mas Deus está escrevendo sua história. Deus está escrevendo a história dele. E se nós estivermos vivendo a vida de Deus e do próximo, é em nós que Ele está escrevendo uma história hoje. Ele está escrevendo uma história em todo mundo. Ele está escrevendo uma história. E a história é do seu filho. E se não estivermos dentre aqueles que são salvos por seu filho, nós estamos participando da história de Cristo, só que como opositores a ela, como aqueles a quem o Senhor derruba. De uma forma ou de outra você está na história de Deus. Mas aí diria a W. Tozer, ou você está, eu acho que é Tozer ou Heaven Hill, ou Spurgeon, um dos 3, eu sei que é um dos 3. Ou você faz parte da história de Deus como João ou como Judas. Segundo ponto, Ruth perde seu esposo, e ao perder seu esposo, ao invés de se dedicar às suas próprias lamúrias, serve alguém como quase uma escrava. Ela ouve os conselhos de Noemi, e é interessante porque ela sai da servidão
a um tanto quanto a realeza, ela sai da servidão à nobreza. Ela sai de serva humilde, sofredora, catando espiga, a uma condição de uma senhora da casa de um homem abastado. Se a história acabasse aqui, pô, já seria uma linda história. Mas existe outra história. Mateus capítulo 1, do 1 ao 5. Você pode abrir a sua Bíblia? Mateus capítulo 1, do 1 ao 5. Mateus capítulo 1, do 1 ao 5. O livro de Mateus começa com a história de Jesus Cristo. A história de como Jesus Cristo foi ligado à história de outros homens por nascimento, por semente. Ou seja, nós vamos estar aqui falando dos descendentes físicos da semente de Jesus Cristo. O capítulo 1, verso 1 de Mateus diz: livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou, diga aí, Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de quem? De Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, Obed Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O final dessa história, no verso 17, é de que na genealogia de Jesus, que é de fato o maior dos palcos, não nosso, está lá Tamar, uma viúva que se prostituiu para ter um filho. Está lá Raabe, uma prostituta. De Moab veio Ruth, uma estrangeira viúva. E depois ainda tem Batseba. No palco de Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, você pode imaginar que ele colocou dentro da sua história as coisas mais estranhas e excluídas dessa terra. O fim dele era de que toda a humanidade pecadora e miserável fosse unida com Cristo, com sua história. Cristo não estava escrevendo a história de Ruth. E já seria uma bela história da Judéia, mas a história de Ruth era sobre ela fazer parte da geração de Davi. A história de Raabe não era apenas um resgate maravilhoso de alguém que se converteu na última hora. A história de Raabe era: eu quero Raabe na minha linha de descendentes. Eu quero Tamar na minha linha de descendentes. Eu quero Ruth na minha linha de descendentes. Eu quero aquilo que vocês não querem. E se Jesus pudesse hoje fisicamente aparecer, ele diria: eu quero você. Eu quero você na minha história. Na minha história, não a sua. Nós estamos hoje aqui diante da história de Jesus. E ela é a única história que merece ser contada sobre nós. 2 frases para a gente terminar. João Calvino diz assim: as aflições devem ser sempre avaliadas pelo seu propósito. Spurgeon, preste bem atenção nessa. Spurgeon vai dizer assim: as estrelas podem ser vistas refletidas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do alto de uma montanha. Diante do poço escuro da vida de Ruth, as estrelas de Abraão se refletiam, as estrelas de Cristo continuavam brilhando. Nós estamos aqui hoje com muitas histórias para contar, mas se dentro das nossas histórias não há história de Jesus Cristo, nós não temos nada e nem temos vivido nada. Meu apelo como pastor hoje, como irmão teu, é de que abra a mão da sua vida, e avalie a sua vida. E se sua vida não é sobre Cristo, ela não é vida nenhuma. Se os meus, os seus planos são sobre nós, sobre como gostaríamos que a vida fosse, pode esquecer. Você não vai encontrar Jesus, não pelo menos como aquele que te recebe no céu. Vamos orar juntos.